adultização. Palavra que provocou discussões no Brasil essa semana depois da publicação de um vídeo perturbador denunciando a exploração e a sexualização de menores em plataformas digitais. O que o Ítalo puder extrair, ele extrai. Ela faz show para adultos, de minissaia, danças sensuais, público consumindo drogas, álcool. O Fantástico conversou com o influenciador Felca, autor do vídeo. A minha preocupação era essa, era conscientizar. E traz também detalhes exclusivos da investigação que levou à prisão de Ítalo Santos na última sexta-feira. Ex-funcionários de Ítalo revelam o que acontecia com menores dentro da casa do influenciador. Ele deixava que os adolescentes bebessem bebida alcoólica? Todos bebiam, sem restrição. Ele usava esses adolescentes para ganhar dinheiro? Sempre. O Fantástico está de volta e traz novas denúncias contra Ítalo Santos. Ex-funcionários do influenciador revelam bastidores da relação de Ítalo com menores dentro da casa dele, diante e também longe das câmeras. Ele aparece muito com faixinha na cabeça, mas não é esportista. Nem se veste assim para dar dicas fitness. Ele estava sempre com adolescentes que usam roupas curtas em coreografias sensuais. E com isso, segundo o Ministério Público, ganhava muito dinheiro nas redes sociais. Esta semana, a festa sem limites do influenciador Ítalo Santos chegou ao fim. Depois das denúncias de outro influenciador, o Felca, as redes de Ítalo foram bloqueadas. Ítalo e o marido Israel Nata Vicente foram presos na última sexta-feira. E pessoas próximas ao casal começaram a revelar o que se passava por trás das câmeras. Uma pessoa soberba e que tudo tem que andar conforme ele quer. Ele controlava a vida desses adolescentes? Se não fosse de acordo com o que ele queria, ele dispensava. Esses são ex-funcionários de Ítalo. Eles não são investigados e pediram para não serem identificados. Os ex-funcionários mostraram fotos, conversas e contaram sobre a rotina na casa do influenciador. Vocês estão sendo presos pelo DEIC, aqui de São Paulo. Mandado de prisão da Paraíba. Ítalo e Israel respondem por tráfico de pessoas e exploração sexual infantil. Mas por que só agora? Porque só depois da tremenda exposição que o influenciador Felca deu pro caso, vira um crime em algo que Ítalo faz há anos. Muita gente estava vendo o que acontecia. Os próprios funcionários do Ítalo, a escola dos adolescentes que apareciam nos vídeos do Ítalo, eles frequentemente chegavam atrasados no colégio. As plataformas têm acesso ao conteúdo postado. Só que foi uma pessoa anônima que viu as redes e não se conformou. Achou que tinha coisa inadequada ali. Foi pra frente do computador e no dia 17 de dezembro do ano passado, decidiu mandar uma mensagem para o Ministério Público do Trabalho da Paraíba. Era uma denúncia simples, uma denúncia curta, de alguém que acompanhava os conteúdos produzidos por Ítalo Santos na internet e que imaginava que isso pudesse configurar a exploração do trabalho infantil. Nós mobilizamos uma equipe internamente para fazer o acompanhamento das postagens nas principais plataformas. O que eles queriam entender mesmo é o que acontecia nos bastidores. E começaram a chamar testemunhas. Alguns ex-funcionários, pessoas que tinham acesso à casa. A casa onde Ítalo morava com o marido e com os adolescentes. Essa mansão num condomínio em João Pessoa, que tem um símbolo gigante em frente, HS, de Ítalo Santos. Ostentação do lado de fora, mas por dentro... Eu via a casa totalmente cheia de lixo e ficava durante 3 dias, 4 dias, 5 dias. Eles não tinham muito um ambiente limpo. Pelo relato das testemunhas, moravam aqui o casal e outras 10 pessoas, 4 menores de idade. Na casa se passava uma espécie de reality show. Havia uma produção intensa de conteúdo, praticamente 24 horas, né? Assim, aliado ao fato de que havia monetização, gerava diferentes formas de receita, né, financeira para os acusados. Inquestionável a existência de uma relação de trabalho. Quando não era trabalho, os adolescentes não podiam ficar com o celular, contaram os ex-funcionários. Os celulares às vezes eram guardados dentro de uma caixa e outras vezes era guardado dentro do quarto dele com chave. Ele tinha muito medo de que as pessoas filmassem o que ele era por trás das câmeras. As festas na casa eram frequentes. Ele deixava que os adolescentes bebessem bebida alcoólica? Todos bebiam, sem restrição. As investigações revelaram que uma das adolescentes, menor de idade, chegou a ficar grávida enquanto estava na casa de Ítalo e perdeu o bebê. Os adolescentes se alimentavam direitinho? Quando ele queria. E só poderia comer quando ele acordasse. Era só quando ele realmente deixava. Tinha uma rotina de acordar, dormir direito? Não, era noite, claro. Inclusive já teve filmagens que ele fez que as crianças estavam indo para a escola e após desligar as câmeras, elas não iam para a escola. Em depoimento ao MP, uma outra ex-funcionária diz que Ítalo é negligente com a saúde dos adolescentes, que eles vivem em regime de cárcere privado, não saem de casa sozinhos, não têm vida social, vivem como propriedade dele. Estabelecemos contato com a coordenação de 2 escolas. Alguns depoimentos indicaram situações pontuais em que os adolescentes ficaram muitos dias afastados do ambiente escolar, cerca de 40 ou 50 dias fora de uma pessoa. Não parece adequado. O que eu percebi foi uma tentativa de naturalizar a situação.
Em depoimento, a coordenadora de uma das escolas informou que os adolescentes diziam que se atrasavam por causa das gravações. Em 2020, o Ministério Público Estadual abriu uma ação civil para apurar a frequência escolar de um deles. Mas depois que Ítalo cumpriu algumas medidas de proteção ao adolescente, o caso foi arquivado. Em nota, o MP disse que, naquela época, a medida não teve caráter criminal. Agora, além do Ministério Público do Trabalho, Ítalo está sendo investigado pelo Ministério Público da Paraíba e pela Polícia Civil. Os pais dos adolescentes também foram ouvidos pelo Ministério Público. E as investigações mostram que eles recebiam uma espécie de mesada para os filhos ficarem na casa, morando com o Ítalo e também postando conteúdo. O pagamento variava entre R$2, R$3 mil. Em depoimento, uma das mães diz que não sabe se a filha ganhava mesada e que não considera que ela trabalha para Ítalo. Nunca chegou até a sede do conselho nenhuma denúncia dos próprios pais responsáveis dessas adolescentes. Nós não conseguimos contato com os pais desses adolescentes. A gente queria tentar ver se a família dela poderia falar com a gente. A maioria dessas famílias vive em Cajazeiras, interior da Paraíba. Ítalo nasceu na cidade de 70 mil pessoas. Ele era o cara que dava aulas de dança na pracinha da cidade. Começou a gravar vídeos aqui com os adolescentes. Foi ganhando seguidores, se mudou para João Pessoa, ficou famoso nas redes sociais com esse tipo de conteúdo e enriqueceu. Ele chegava a receber dinheiro espécie, malas mesmo de dinheiro e joias. Eu via muitas sacolas de dinheiro saindo da casa dele. Ele estava ganhando dinheiro com esses adolescentes? Os órgãos de controle entendem que sim. E de várias formas, né? Esse projeto de produção de conteúdo, ele gerava várias formas de receita financeira. Uma delas, justamente, envolvia uma empresa responsável pela promoção de rifas e sorteios na internet. Ele tem relação com empresas de jogos de azar? Não que eu conheça. Não dá pra gente saber, então, de onde vem a renda dele? Eu sou advogado criminalista dele, eu não trabalho na parte de conhecer a origem do faturamento dele. Fato é que Ítalo construiu uma mansão em Cajazeiras, que vivia com carros de luxo na garagem. Morou nesse prédio em João Pessoa, também nesse condomínio de casas em Bahia, região metropolitana de João Pessoa. Aqui ele chegou a pilotar moto sem capacete na contramão. Já tinha sido advertido sobre isso numa outra ocasião. Outra reclamação do condomínio. De novo, estava numa moto, sem capacete, só que dessa vez com uma mulher na garupa, fazendo topless. Nesse último condomínio, segundo a polícia, tem o registro de uma das vans de Ítalo saindo pela última vez no dia 13, com objetos de valor, documentos e equipamentos eletrônicos, pouco antes da polícia chegar para cumprir o mandado de busca e apreensão. Saíram às pressas. Ficou identificada, durante essa busca, a possível eliminação de provas e também informações, indícios já de possíveis ameaças às testemunhas. Para evitar prejuízos para a instrução, foi solicitada essa prisão. Ítalo e o marido estavam nessa casa alugada em Carapicuíba, Grande São Paulo, quando a polícia foi atrás deles na última sexta-feira. Eles estavam, sim, tentando se evadir e sabiam já que seria expedido um mandado de prisão. A defesa de Ítalo Silva e do marido dele, Israel Vicente, nega as acusações. Ele estava lá porque ele estava fugindo? Não, de forma alguma. O Ítalo estava de férias em São Paulo. Se os fatos causam indignação, é uma outra abordagem para a situação, mas prendê-lo por conta disso me parece um exagero tremendo. A ideia de exploração sexual que foi pintada, acho que ela transborda da realidade muito. E não há como negar que há uma exploração, essa erotização. E mais, o fato de haver ali monetização, né? Isso é suficiente para caracterizar um quadro de exploração sexual. E o tráfico humano, nesse caso? Quando você tem o aliciamento em outra cidade, o deslocamento, o alojamento, a gente pode pensar na configuração também de tráfico de pessoas, né? Se ele já faz isso há anos, por que uma punição só agora? Eu acho que isso alerta a gente para a importância do papel da sociedade com as denúncias, né? Nós entendemos que as plataformas têm falhado nesse dever de cuidado, nessa diligência. Agora, em nota, as plataformas disseram que removem conteúdos sensíveis de crianças e adolescentes logo que são identificados e que as contas de Ítalo e do marido dele foram banidas. O TikTok afirmou ainda que isso aconteceu em 2023, agora em 2025 e que o conteúdo dele não era monetizado. O YouTube diz que a monetização de Ítalo tinha sido suspensa antes por repetidas violações às diretrizes para anunciantes. O Instagram informa que não permite que contas que publiquem conteúdos com crianças sejam monetizadas. Mas as redes sociais não responderam por que as contas de Ítalo ainda funcionavam antes da denúncia de repercussão nacional. Hoje, quando você olha tudo, você pensa assim, será que eu devia ter denunciado isso? Várias vezes eu pude fazer de guardar, que eu sabia de foto, conversas eu guardei. Ninguém nunca acreditou e nunca deu credibilidade. O ambiente de trabalho era totalmente degradante. Essa é a narrativa que mais de 10 trabalhadores trouxeram a mim. Eu sempre tive muito medo, porque ele sempre deixou muito claro que o dinheiro dele comprava tudo. Depois que tudo veio à tona, os adolescentes voltaram para suas famílias. Aqui fica o apelo, eu acho que a sociedade brasileira precisa se engajar, é um debate muito relevante. Vocês estão sendo presos pelo DEIC, aqui de São Paulo. Mandado de prisão da Paraíba.
Oi, boa noite. Olá, boa noite. O caso de Ítalo Santos foi apenas um dos exemplos citados no vídeo A Adultização do Influenciador Felca, que pautou o debate público no Brasil essa semana. O Fantástico conversou com o jovem comunicador de 27 anos sobre o alerta que chacoalhou a sociedade, especialmente ao mostrar como imagens comuns de crianças e adolescentes chegam a redes de pedofilia. Qual a idade de vocês? Eu tenho 14 de cartão. 2 passos, 2 cliques, 2 toques na tela do celular e pronto. Qualquer um pode acessar conteúdo de pedofilia na internet assim. Essa semana, a sociedade brasileira foi chacoalhada pelo alerta de um jovem. É um assunto muito delicado, é um assunto que causa repulsa, mas ele tem que ser falado. Olá, Felca. Seja bem-vindo. Estevam, prazer todo meu. Pode entrar. O paranaense Felipe Bressanin Pereira, o Felca, se mudou para São Paulo há 7 meses. Ter um tempinho dessa loucura que eu tô vivendo pra assentar e poder mostrar minha casinha é gostoso. Um xadrezinho que eu gosto de jogar. Eu tenho alguns brinquedinhos que eu gosto. Em seus canais, Felca produz vídeos de humor, opinião e denúncia. Com frequência, aborda questões de saúde mental. Um agradecimento da Associação Brasileira de Psiquiatria. Isso aqui é uma honra, não tirei nem do plástico. O título de Parceiro Nacional da Saúde Mental. Tem alguns livrinhos meus aqui que eu deixo... Tô vendo. Tem filosofia, psicologia, clássicos de literatura e... Um quadrinho do Batman. Isso aqui são alguns presentes de fãs que a gente deixa aqui. Ganhei uma bíblia lindíssima. Olha só, uau. Esse aqui é um Minion, olha só. Foi uma fã que me deu. Tem uma coisa que eu gosto muito que são consoles, cara, videogames. Você começou sua carreira, inclusive, com games, né? Comecei, mas meu pai pegou e falou, opa, muito novo ainda para fazer conteúdo, não vai ser saudável para você essa exposição. E eu contrariada a cabeça da criança, mas parei. Quando eu olhei para trás, eu agradeço. Porque se hoje a exposição é difícil, causa um dano, imagina quando eu era criança. A gente vai começar um pouco mais leve e depois vai funilar até eu começar a denunciar crimes. Felca mergulhou no tema da exposição infantil na internet por cerca de 1 ano e publicou o vídeo Adultização no dia 6 de agosto. Um dos alvos era o influenciador Ítalo Santos. Eu fiquei o dia inteiro com uma certa aflição. Quando deu 1 da manhã, eu criei coragem, apertei o botão. E daí depois daquilo, caramba, tudo mudou. Quando eu acordei, tinha mais ou menos 4 milhões de visualizações. Esse número disparou e o vídeo chegou a milhões de pessoas em todo o Brasil. Entre elas, a Cristiane, mãe e professora. Uma mãe de um amiguinho do meu filho me encaminhou e aí foi um susto. Me deixou chocada, me deixou com nojo, me deixou triste. Até agora, o vídeo já foi assistido mais de 44 milhões de vezes. Eu imaginava que ia ter uma repercussão alta, porque é um assunto muito sensível, mas esse nível de alcance, impossível. Quando foi na segunda que eu fui dar aula, o assunto era isso. E eu tenho a minha rede social, que ela é aberta. Quando eu quero mostrar uma atividade para incentivar outras professoras, eu filmava com meu filho. Só que eu não tinha ideia dessa sujeirada toda. Não farei mais, porque eu preciso proteger. É minha função proteger meu filho. Porque é sua responsabilidade, o seu filho não pode escolher, né? Exatamente. E ele não tem essa maturidade. O que você está chamando de adultização? Adultização é quando você priva a criança do livre brincar e insere ela no mundo dos adultos. Basicamente, priva a criança de ter uma infância. O que está em jogo aqui? O que está em jogo é ela não conseguir se identificar. A consequência disso é uma sociedade, daqui a 10, 20 anos, que a gente vai ter adultos que não são eles próprios. É uma bomba. É uma bomba. A infância é algo razoavelmente recente. Tem 400, 500 anos do conceito de infância. De conceito de infância. E a gente foi entendendo que a gente precisa proteger o cérebro dessas crianças que estão em pleno desenvolvimento. E muda completamente quando a gente pensa nessa adultização nas redes sociais, em tempos de internet. Você vai levar uma pessoa que ainda não tem maturidade cognitiva, emocional, para um universo que exige dela essa maturidade, né? Exige dela a reflexão. Quando você adultiza uma criança, é como se você não gostasse mesmo da criança. Você tem uma certa raiva de infância. Nos últimos anos, as ameaças à infância no ambiente digital foram tema recorrente em reportagens do Fantástico. É como se o quarto se tornasse um palco com todos os holofotes voltados para a vítima. Não dá pra gente colocar isso na televisão, não dá. Isso é muito brutal. O uso excessivo de telas e redes sociais pode levar a situações para as quais esse cérebro jovem não está preparado. Existem bandidos à procura de material para distorcer, manipular e espalhar no submundo da pedofilia. Nossa equipe descobriu o mercado de lives criminosas, muitas vezes negociadas pela própria família da vítima. As redes sociais têm algoritmos que indicam conteúdos de acordo com o comportamento de cada usuário. Então, por exemplo, se você curtir uma foto de um destino turístico, você vai receber muitos outros conteúdos sobre viagens. No vídeo do Felca, ele mostra como essa lógica pode beneficiar a pedofilia no Instagram, ao disseminar imagens que sexualizam menores de idade. Ele chamou isso de algoritmo P. O algoritmo sabe que esses vídeos existem, sabe que tem consumidores e une essas duas coisas. Mas tem como combater isso? Sem dúvida nenhuma. Existem tecnologias hoje de verificação etária. São tecnologias que não existiam há 10, 15 anos atrás e hoje elas já existem. O algoritmo P, que o Felca descreve, é um recurso didático que ele usa para descrever um conceito de falha sistêmica. Um efeito que é
de violar direitos fundamentais e colocar em risco a segurança dos usuários da própria plataforma. A Meta, a dona do Instagram, afirmou que tem regras rigorosas contra a sexualização infantil. A empresa diz que remove esses conteúdos assim que identificados e que recentemente anunciou novas medidas para dificultar que adultos com comportamento potencialmente suspeito encontrem contas que exibem predominantemente conteúdos com crianças. A repercussão do vídeo também tomou conta dos debates em Brasília. A minha preocupação era essa. Era conscientizar. Eu queria dar luz a esse problema. A pauta está no Congresso e há parlamentares da esquerda e da direita apoiando a regulamentação das redes sociais. Muito oportuna a audiência pública, a discussão do PL 2628. As crianças estão clamando por proteção. Elas não aguentam mais. O projeto 2628, de autoria do senador Alessandro Vieira, do MDB, já foi aprovado no Senado e está pronto para ser votado na Câmara. Elas têm as ferramentas, então elas sabem perfeitamente se é uma criança ou se é um adulto que está usando a ferramenta. Elas sabem perfeitamente qual é o conteúdo que circula, mas elas se preocupam apenas em extrair dados e rendimento daquilo. Elas não se preocupam com proteção de criança e adolescente. O presidente da Câmara, Hugo Mota, disse que vai pautar a urgência na votação do PL sob relatoria do deputado Jadiel Alencar, do Republicanos. Olha, o projeto de lei 2628/2022, ele busca um marco legal, trazendo um regramento claro, trazendo as boas práticas internacionais que já funcionam muito bem fora do Brasil para a nossa legislação. Entre os mecanismos previstos no projeto de lei estão exigência de verificação de idade real, obrigação de que plataformas ofereçam controles parentais efetivos e retirada imediata de conteúdo de abuso ou exploração de crianças e adolescentes. Essa é uma pauta suprapartidária, é uma pauta do Brasil, onde todas as famílias têm interesses. Depois do vídeo, Felca recebeu muitas mensagens. Felca, parabéns pelo teu vídeo de adultização. Como sobrevivente de violência sexual, fico muito feliz em ver você falando sobre essa pauta. Nós convidamos 3 mães e 2 pais que se preocupam com o uso das redes, que estabelecem algum nível de restrição no uso para os filhos. Obrigado por estarem aqui. Como foi essa semana para vocês? Bom, eu já tinha essa preocupação antes, mas acho que com isso e com a explicação técnica de como os caras alcançam esse público, deu uma assustada um pouco maior. Eu corri lá para ver se tinha algum comentário, link na bio, né, como o Felca falou. Quando eu vi o vídeo que o Felca posta, uma criança fazendo ginástica, e aquele vídeo lotado de... Nossa, me pegou de um jeito. Me chamou a atenção a quantidade dos criminosos lá pedindo imagem para trocar. Quantas fotos a gente já postou com o maiorzinho da ginástica, né, e aí, ou filmou. E aí? Só que quem tá quietinho aqui, ó? Na nossa geração, era o álbum de fotos dentro de casa. Hoje, é o álbum de fotos no mundo inteiro. E qual a chance que a gente tem de gerenciar isso sem uma lei? Felca comentou a motivação por trás do vídeo viralizado. E eu conhecia pessoas do meu convívio social que foram abusadas sexualmente na infância. Eu pensava em como consolar aquela pessoa e comecei a estudar sobre o assunto. Comecei a pensar que eu estou nesse lugar de poder ver uma coisa que não é tão legal e falar sobre ela. Muitos influenciadores têm esse poder, só que eu prefiro exercer. Não tem muita... É só essa a diferença, né? O que mais te incomodou na sua pesquisa? Que você viu de pior? Eu acho que o que mais me incomodou foi ver que existem famílias nisso. Que deveria cuidar e proteger. Isso dá vontade de chorar. Imaginar como que é a cabeça dessa criança, porque ela vai se desenvolver nesse ambiente. Eu fiquei abalado, cara. Felca, você foi ameaçado. Eu sofri algumas ameaças de morte. As pessoas do meu convívio sofreram ameaça de morte. Vou encontrar você na rua e vou te matar. Você vai morrer. As ameaças estão sendo investigadas pela Polícia Civil de São Paulo. Essas mensagens te abalam? Não. Sinceramente, não. Eu mantenho a cautela, mas eu estou fazendo algo que é mais importante do que eu. Desculpa aí, não vou conseguir parar. Likes e seguidores é composto quase que todo de pedófilos.